Vamos fazer nossa entrada, meninas? Então, vamos aí fechando os olhos. Fazendo uma respiração profunda. Percebendo a nossa energia. Colocando a intenção para o nosso estudo de hoje. Sintonizando com as nossas células, assim como as cartas de Cristo nos ensinam, que toda vibração vem a partir das nossas células. Então, comande para suas células ativarem essa abertura do conhecimento. E vamos imaginar uma luz dourada vindo dos céus. Penetrando no nosso coronário e escorrendo por todo o nosso corpo, preenchendo tudo de luz dourada. Trazendo atenção para o coração. E vamos chamar essa consciência amorosa para o nosso estudo, abrindo as orações. Pai, Mãe, vida, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Estarão mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida e os Teus cuidados. Assim é. Que nós possamos ser inspiradas nessa carta 8. Que os nossos mestres, mentores se aproximem. Que através dessa vibração dessas palavras a gente expanda a nossa verdadeira essência. Assim é. E, Rô, quer que eu leia? Hoje eu leio, hoje eu Vai vou ler. ler? Vou Tá bom. ler, hoje eu consigo. Então vamos lá, carta 8. Vamos iniciar a carta 8. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta. Você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno, está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual,
podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade, vivem segundo essa verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito do qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito, de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo, enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual. E essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além, a consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão, qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Quando uma alma atinge em compreensão e realização o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade da Terra. Ele sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina que estão ocultas no impulso egocêntrico. Este impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio do seu corpo, a psique e tudo que essas frequências inferiores têm a oferecer, e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais, emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender, por meio de experiências e erros, o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, assim, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina, a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de consciência espiritual às de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela.
seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria, que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria, como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível, e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se a atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento e etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la, que aceitará que o real, qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado, provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como um fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos. Assim é com qualquer outro aspecto da sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças, recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças, que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10.000 anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe, indo de um lado a outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados.
o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiam suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiguíssimos, que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral naqueles tempos, mas há muito se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e converteram em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e mais destrutivamente se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte e em todas as coisas, mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças ilógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor? As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura, ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral? As pessoas são como topeiras vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência usando os sentidos de ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo racismo humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos, racionalizando e dando nome aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto,
quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade de que se acha além do raciocínio e da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento. A mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro. Até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência, momento esse em que a unidade e a harmonia subjacentes são relevadas. Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás, fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, os impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição, próprios do impulso egocêntrico, entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente condicionada, será recusada instantaneamente por uma barreira de provas reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição. Mas as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional mental, totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais estão firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo ou estabelecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada e talvez até com virulência. Essa é uma descrição da atividade mental emocional normal dentro da dimensão humana. Não se deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e à deriva, ou num lamaçal, quando é confrontada por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando uma mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes ela considerava tão precioso, tão seguro, tão correto. Acho que deu. Ou a gente lê mais um pouco? Acho que deu, né? Tá bom, sim, porque aí ele começa outra lendo, né, essas cartas. Tá, Isso. tá Aí bom. ele percebe outra coisa, né? Nossa, é interessante, né? Ufa! Então, e o final de semana a gente assistiu aquele filme Lucy. Já ouviu esse filme, Lucy? Já assisti mais de uma vez, eu gosto muito desse E a filme. gente também assistiu, acho que 3 vezes, né, Ti? Aí a gente assistiu, só que dessa vez foi diferente. E aí eu tô falando disso porque na hora que ele falou aqui que o mundo ele não é material, né? O É, mundo não é sólido. O mundo ele é um conjunto de elétrons, partículas e que forma a matéria, né?
E aí, no filme, ela tem essa capacidade, né? Quando ela desbloqueia o cérebro e tudo mais, ela tem essa capacidade de fazer exatamente isso. Ela muda a cor das coisas, ela tem capacidades muito grandes, né? E aí, né, o que me chama muita atenção, né, para mim, nessa carta, que é o que está chegando bastante para mim, é sobre essa questão das frequências das vibrações a partir das células, sabe? Tipo, tem uma coisa nesse sentido, porque quando ele fala aqui, né, que a gente tem essa capacidade de alterar campo, de alterar a mente, de atrair o que a gente quer, de construir o que a gente deseja e tudo mais, eu sinto que tem uma chave da gente desbloquear essa capacidade de assumir poder real, sabe? É como se está aqui, tem um poder enorme e a gente usa quase nada disso, né? Porque a gente fica na dimensão humana, egóica dos problemas, tal, tal, tal. E aí ele fala aqui, né, logo nesse início, quanto mais elevadas são as frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e que só eles mesmos põem os limites ao que podem aspirar. E aí, gente, eu fico pensando assim, cara, que eu e o Thiago, né, conversando sobre isso, assim, tudo tá na mente, assim, sabe? Que é como se a gente não deveria permitir aceitar uma vida ou condições que não seja que você aspira, porque como se para mim não tá toda a chave tá aqui, tá tudo aqui. É só eu olhar o mundo como não como uma matéria, mas como um conjunto. Você quer um carro? É um conjunto de elétrons, molécula, é um conjunto daquilo, não é um carro. Então, como que eu vibro nesse mesmo, sabe? Então, fiquei nessa piração aí, e na piração também da questão do tempo, né? Porque o tempo para as células, né? O que é tempo para as células? Né? Não tem um tempo, futuro, passado nem presente, é uma vibração. Então, enfim, eu acho que tem umas chaves aí que eu ainda não descobri, mas eu venho meditando nisso, sim. Eu acho que para mim é o que mais reverberou nesse estudo de hoje. Você foi fundo aí. O negócio do tempo, então, nossa, é bem fundo, bem fundo. Quer falar, Aline? É bem profundo mesmo. E ouvindo a Érica falar, tá muito no meu momento também, né? Eu já falei que as cartas de Cristo é incrível, né? O que na semana eu tô ali meditando, que eu tô ali colocando consciência, né? É o que vem na carta. E justamente era essa a minha questão também, Érica, porque eu começo a cocriar o que eu quero, e tem uma área na minha vida que eu percebo que daqui a pouco eu estou chegando próximo do que eu quero, mas aí vem uma energia e faz eu me sabotar. Então, aí eu falo, gente, calma, o que está no meu consciente que eu não estou conseguindo trazer para consciência? Porque é simples. Quando você traz para consciência aquilo, pronto, você trouxe, daí você sente aquela emoção, você mesmo fala, ó, não tem perigo, isso é saudável, e você tá consciente. O problema é quando você não tem consciência. Eu acho que essa é a chave que você tá aí também nessa busca dos seus projetos, né? Enfim, para achar essa chave. E aí respondeu para mim, né, para a vivência da Aline, essa questão aqui do que Jesus fala, quando chega próximo de crenças que está lá nos nossos ancestrais, às vezes há 400 anos, 500 anos atrás. Então, é coisas que está na nossa célula que nós não temos nem como falar assim, foi dessa vivência, pensar nessa vivência. Eu vejo que é isso, é entrega, oração, assim, eu vejo o Mestre Jesus, né, como sendo
esse canal, esse estudo de Jesus sendo esse canal, porque ele já chegou nisso. A minha opinião é que ele já chegou em tudo isso, que nós estamos aqui emanando, né, tentando de virar essa chave. Então, eu me ponho à disposição para que ele me ajude também, que ele seja o intermediário, né? Porque eu voltei a assistir Madalena também, para que eu consiga ter mais conexão, né, os insights de Jesus, e fica muito visível para mim agora, depois dessa leitura, veio uma cena na minha cabeça, que é assim, o Pedro, né, perguntou para Jesus, mas como você consegue andar pelas águas, cocriar isso, cocriar aquilo, né? Ele não fala cocriar, estou só colocando as minhas palavras, que eu não lembro a passagem. E Pedro, assim, ele foi responder assim, quanto mais você conhecer o Pai, mais fácil é. Quanto mais você tiver a conexão com o Pai, mais fácil é. Simplesmente eu consigo tudo isso porque eu conheço muito bem o nosso Pai. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que quanto mais você conhecer essa questão que está muito além, que eu não sei nem explicar, essa questão de Deus, esse fluxo natural do universo, mais fácil é cocriar tudo que você quer, emanar para estar naquela vibração que nem você falou das moléculas do carro, né? Você vibrar naquilo, naquelas moléculas, você vai conseguir. Agora vem o que? Agora vem algumas coisas que eu acho que está até lá, tão lá atrás, que a gente não sei nem se é possível trazer para a consciência. Qual seria a chave para virar sem precisar, né, trazer para a consciência tudo? Porque senão a gente não consegue também, né? Trazer tudo para a consciência, todos os nossos bloqueios, porque a gente bloqueia por conta que quando está chegando próximo de alguma coisa que a gente quer, se tem uma emoção que vibra no medo, né? Um exemplo, o exemplo da Aline, essa questão do carro. Eu quero um carro tal. Só que se algum ancestral seu teve muito dinheiro, passou por algum momento muito dramático, ou você mesmo em outra vida, quando você acessa, você está conseguindo aquilo, você acessa o medo que está lá atrás que a gente nem sabe, então você começa a voltar para trás. Ai, gente, sei lá, nem vou continuar porque é tanta coisa que sai da realidade, né, que vai embora. Mas voltando para a carta, né, vamos focar na carta. Para mim, o que fez sentido é isso, Jesus falando, e essa questão dele falar das nossas crenças, que a gente volta lá para os nossos ancestrais, e isso nos bloqueia também a realizar o que a gente quer, criar, né, o que a gente quer. Uau, é tanta coisa realmente. A Érica falou do filme Lucy, que para mim também, assim, a mente cria, a mente faz, a mente, né? E a gente vê realmente aquelas partículas, eu acredito também que tudo é uma vibração, eu não sei nem explicar, né? É tudo vibração, né? Faz tempo que eu estou tentando ver isso. Aí eu faço água solar azul, eu escrevo na minha garrafa de água, na geladeira, eu escrevo amor e boto lá, porque eu acho que que traz para a gente vibração, né? Eu venho trabalhando bastante tempo nesse negócio das doenças, né? Que eu acredito que você não está bem, você fica doente, que a doença é uma coisa que, né, como eu mesmo já falo, mas isso, nossa, foi tão bom eu ter isso, porque me fez ver, então, é aquela história, nada é por acaso, tudo acontece por um fim, né, inclusive uma doença, né, por algum motivo, né, e são coisas que você deixa, né, que é a tua vibração, é a tua necessidade de enxergar alguma coisa. Agora, as crenças, como a Aline falou, esse negócio das crenças que vem de muitos anos atrás, esse é um desafio gigante também, né? É um desafio também que eu estou vivendo isso, é um desafio gigante esse negócio que a gente tem que ter a consciência de tudo, trazer o todo, e de repente a gente se vê com alguma coisa que
que veio lá de sei lá onde, né? Ou é do mundo, ou é do mundo como um todo, ou é familiar, né? Ou é ancestral da nossa família, enfim, é uma consciência que a gente tem que ter e que não é fácil não, porque a gente tem que ficar, a gente volta na palavra, que eu lembro do Tiago, orar e vigiar, né? Você tem que ficar o tempo todo prestando atenção e olhando naquilo, porque senão você realmente fica numa vibração ruim de algo que aconteceu e que pode mudar tudo, né? E que não é legal. Acho interessante quando ele fala que a gente pode mudar o som, a cor, o gás, o líquido, os órgãos físicos, né? Que tem a ver com o filme, né? Com o Tem muito a filme. ver com o filme, né? Uhum, uhum. É muito E eu interessante. acredito que a gente, tipo, assim, um ser humano teria essa capacidade real se a gente concebesse primeiro na mente, né? Mas você sabe que essa fala aí, sua, Aline, e sua, Rô, engraçado que a gente está no mesmo pensamento, né? Que final de semana eu fiquei falei, depois que eu assisti o Lúcio e o Thiago, a gente ficou pirando nessa ideia. E aí veio exatamente isso. Eu falei, nossa, o meu corpo, ele tem a minha mãe, a minha avó, até o meu primeiro ancestral na Terra, tá aqui agora, vibrando. Isso é ciência, né? Isso, tipo, não é piração, é real. Tá aqui. Então, total, o quanto que vem disso, né? E aí eu fiquei meio que pensando que, por exemplo, Aline, né, gente, que eu acho que talvez tenha uma chave que é o que. Vamos partir do pressuposto que ele fala que então a gente é simples. Eu acredito que, gente, não tem essa operação toda. Não é simples. Olhou, viu, comanda. Eu acredito nisso. Só que eu acho que tem esse lugar que você falou, Aline, se a gente consegue pegar o momento onde está se sabotando, ali é o comando, eu acho. É ali agora, eu libero eu e todos os meus ancestrais desse medo da prosperidade, um exemplo. Eu libero neste momento. Então, eu acho que nós que somos caminhadoras espirituais, podemos usar essa... Eu não sei, eu acho que se a gente pega o momento que a gente está percebendo a sabotagem e faz a liberação, eu acho que daria uma liberação energética, um comando, sabe? Eu sinto muito, por favor, me perdoe. A grande questão é que eu, por exemplo, nem sempre lembro disso na hora que eu estou vivendo alguma coisa. Eu só vou ver depois que passou, eu fiquei, sei lá. Mas na minha mente, na minha vivência, na minha realidade, eu acho que se eu conseguisse, né, no momento, putz, né, que, gente, maio foi uma coisa louca para mim, né? Mas se nesse momento eu tô ali, sei lá, caindo, tô sentindo que minha frequência está caindo, e eu dou realmente aquela investigada e faço a liberação, eu acho que daria uma liberação, sabe? Tipo, de verdade, eu acho. Porque se os meus ancestrais estão em mim, gente, tipo, vou ter que falar um palavrão aqui. Fudeu. Imagina as crianças de escravo. Cara, você tá entendendo? Tá entendendo as coisas. Olha, Érica, você não vai acreditar, né, Aline? Essa semana, antes de ontem, nem sei mais, antes de ontem, eu fiz uma apometria com a Aline, que eu senti que eu tinha que fazer uma apometria e tal. A apometria da Aline é fantástica. E apareceu isso. Mentira. Apareceu isso. Não, por isso que eu falei assim, gente, como pode? Vieram coisas das mulheres da minha família. Então, isso que você está falando, olha só. E é o que eu quero realmente que isso possa ser curado, possa ser descoberto, possa ser mudado, né? Possa ser mudado, porque quando vem à tona alguma coisa, é sinal que existe a consciência e que pode ser Existe a mudado, cura. né? Uhum. Existe a Exato.
E se você pensar, só para a gente, né, até passar por ti, mas se a gente pensar, Rô, existe uma Rosângela e uma ancestral? Bem, vamos ver só, não existe, é uma única célula que foi passando para outra célula. Na verdade, nem existe a Rosângela, é como se todo esse campo de cura de todo dessa comunidade. Porque nem existe a Rosângela, nem existe a Érica, nem existe a Aline. Existem células passando informações daquilo que precisa ser transformado. Então, se a gente for pensar que se não existe tempo, não existe tempo. O tempo é uma realidade humana, para a gente sentir humano, mas não existe o tempo. Então, se não existe o tempo, esse campo que está vibrando na nossa vida agora é um campo que, na verdade, está pronto para ser transmutado. Se subiu, é porque está pronto de ser transmutado. Então, enfim, é muita loucura. Bom, vou fechar esse microfone aqui, que senão, sério, vamos colocar no Tiago, hospício. eu posso só falar uma coisinha antes, Tiago, que é mulheres, você entende, né? E aí também, agora, a gente falando de ancestrais, né? Já estou nessa pegada também há bastante tempo. Eu comecei a perceber também uma coisa, Érica. Eu comecei a perceber no estágio de vida que eu tô numa mudança, né, constante de coisas que eu quero experienciar. E muitas vezes, vamos supor, você fazer uma tatuagem, você está realizando o desejo das suas ancestrais que não podiam. Se divorciar, eu já me divorciei algumas vezes. Então, eu estou realizando o desejo das mulheres lá atrás, né, que não podiam se divorciar, que eram submissas, não podiam trabalhar. Então, olha o peso que é também a gente fala que eles vieram na frente, né, e passaram por várias questões para a gente estar aqui. Nós estamos aqui também numa questão de cura também. Quando você faz isso, tem um movimento que para você é difícil, que nem quebrar essa crença de uma ancestralidade é difícil, você tem que ter vários movimentos, porque você também está curando lá atrás, se não tem tempo, é tudo uma coisa só. Gente, se for pensar, é muita coisa que para alguns é bem maluco, né? Adorei nossa reflexão, juro-te, com você, 10 minutos só para você. Estava esperando aí eu terminar. Vai lá, Ti. Não, na verdade, eu tô nessa pegada já faz, acho que desde o segundo, já faz um tempo, mas a alteração da vibração das células, das capacidades que a gente considera como impossíveis, né? Desde segunda-feira, quando eu escutei o Aletheia, né? Que também trouxe a questão do tema de mudança de célula, é possível voar, é possível transmutar, é um negócio bem louco assim, né? Isso me faz, na verdade, isso é muito coerente com o início da carta, né? Que fala que a gente está vivendo a dimensão da manifestação das crenças. Então, se você considerar que tudo é crença, como que você vai quebrando essas crenças, né? E eu gosto de pensar que tudo que a gente vive, tudo, é a crença de alguém que está colocando em cima da gente. A religião, o trabalho, a sociedade, tudo está rodeado de crenças, né? E para você estar livre dessas crenças, você precisa estar muito atento. Porque, olha os modelos, não foi eu que criei. Eu aceitei? Puta, em nenhum momento eu aceitei esse modelo. Então, por que eu vivo esse modelo? Então, isso me faz pensar em diversas crenças que a gente tem, que a gente vive diariamente, né? E a gente está falando da questão de trazer passados, esse negócio. Para mim, eu gosto muito da linha da simplicidade, né? Acho que resgatar as crenças limitantes é fácil, mas a gente não resgata as que empoderam a gente, né? Já percebeu isso? Meu trabalho resgatar, eu tive um dom na vida para resgatar. Nunca, tipo, raramente acontece isso. A gente resgata só coisas ruins. Por que que a gente tem isso? Entendeu? Por que eu vou fazer um trabalho para resgatar coisa ruim? Quero resgatar coisas boas, né? E tem essa... Tipo, cadê essa abordagem? Onde ela está? Nossos antepassados também tiveram muitas coisas boas. E cadê? Então, é uma crença também de a gente pensar que a gente tem que curar as coisas do passado. Não esquece, a gente está no presente. Vamos olhar agora para frente. Agora, né, não tem tempo para frente, mas o agora. E acho que essa é a grande chave, né? Porque se falar, eu tenho que ver. Então, para eu ver, eu tenho que estar muito atento a tudo. E isso, acho que assim, considerando que quem está aqui é o privilegiado, porque a gente está recebendo esse conteúdo que, meu, realmente quebra todas as crenças. Mas quanto que você permite quebrar as crenças que você tem?
tipo, realmente ficar nu de crenças. Nossa, é muito difícil, eu tenho que estar muito atento. E não é fácil. Por que não é fácil? Porque algumas coisas a gente acredita, meu, que foi posto de tal forma que, meu, não consigo. Tipo, aí você precisa fazer um trabalho para liberar, mas eu acho que ficar resgatando também coisas muito passadas, tipo, vai cada vez mais te colocando peso para você, essa responsabilidade, né? E como ele fala que até mesmo na questão do universo ser consciência, ele fala que a única coisa que tem é a consciência, né? É a consciência. Então, tipo, a natureza é a consciência. Então, tipo, onde está a sua consciência? Se você não está consciente de todos os momentos, você está aonde? Então, por isso que eu gosto muito da abordagem a gente fala mindfulness, mas da presença. Tipo, se eu não estou presente em tudo que eu estou fazendo, em todas as decisões que eu estou tomando, se alguma coisa me afeta o meu humor, por que que eu estou deixando afetar o humor? Por que que está afetando? Porque está machucando alguma crença, alguma coisa. E esses acho que são os momentos ricos de a gente pegar, puta, é legal, vou ver isso. E aí você fala, nossa. Aí você vai te desbloqueando, vai limpando, vai purificando. Acho que essa é a purificação que ele traz nas cartas desde o começo, né? E essa carta, realmente, acho que é uma das que eu mais gosto, porque ela desafia todos os conceitos, falar da ciência. Puta, a ciência está baseada nos materiais. Então, como que eu vou provar algo espiritual? Caramba, fica difícil. Aí, não provou, não existe. Não existe, não vou tentar. What? O que está acontecendo, né? Aí, e também é legal você ver a da religião, etc. Mas a ciência é algo muito, muito engraçado, né? Porque o cara lá, o budista, fica lá 1000 horas praticando meditação, atinge estados de consciência super elevado, ou sei lá o quê. Aí vai o cientista lá, estuda, prova, ele ganha todo o crédito do estudo. Caramba, o cara pode colar 10.000 horas de nem acreditado nem nada. Então, tipo, a ciência realmente ajuda em muitas coisas, ajuda, mas ser guiado, falar, não, isso é cientificamente... A Erika trouxe essa frase, mas isso é cientificamente comprovado. Tipo, foda-se, tá ligado? Não quero saber se eu experimentei, eu tive a comprovação daquilo que funciona para mim, isso para mim é cientificamente comprovado. E a espiritualidade é isso, né? Cada um tem sua experiência. Como que eu vou pôr minha experiência? Ah, na Rosângela, ó, faz isso que você vai sentir isso. Não, cara, você vai sentir outra coisa. Faz seu caminho e acho que isso... E desafia, né? Vai desafiando as crenças, vai tirando, vai purificando. E é realmente estar atento a isso. Eu só acredito no que é cientificamente comprovado, no que a religião diz. Então, eu gosto desses questionamentos. Falei bastante também, né? Usei só 5 minutos. Muito bem, Tiago. É isso mesmo. É muito bom trazer a simplicidade do masculino, né? É muito bom, porque a simplicidade e a facilidade do masculino é o nosso desafio. É verdade. Mas é isso, também fica o convite aí para vocês escutarem a Aletheia de segunda-feira, que foi muito bom. Eu mando para elas. O Aletheia, vocês sabem o que é, né? Não? Não sei. Não, toda segunda-feira, mas tem um monte de vídeos lá já. Eles são consciências Extraterrestre mesmo. extraterrestre. Eles são consciências de Júpiter, né? O É, Lemuriano, Vênus, enfim, consciências extraterrestres. E toda segunda-feira eles fazem uma transmissão ao vivo. E aí são coisas incríveis, coisas que a gente... Hoje é o único canal que eu confio de ouvir coisas espirituais, assim, sabe? Então, depois eu mando para vocês. Ai, manda sim, E aí ele adoro. falou disso que o Thiago falou, que a gente pode voar, que a gente pode exatamente o que está falando nessa sala. Então, essa semana inteira, desde segunda-feira até o Lúcio hoje, está falando a mesma coisa. Essa coisa da mudança da frequência e da possibilidade. A gente fala em voar, mas poderia ser cura, poderia ser manifestação, pode ser qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que você queira. Já que tudo é consciência, né? Então, você bota consciência... E eu acho que é isso que a Aline falou, acho que a gente trazer esse masculino é importante, de ser simples, né? Não complicar demais, né? Dar umas voltas bizarras para um bagulho que tá aqui, né? Às vezes a gente faz isso, né? O feminino. Dá a padaria na esquina, não, mas quer dar a volta inteira para ir lá para a porra da esquina, da padaria. Os homens não, gente, ali é só atravessar, vai aqui mais fácil. Então, acho que isso é legal, né? É bom ter equilíbrio da energia. Então, ai, gente, tô até triste de fechar a carta hoje, porque
Tô assim, ó, borbulha, acho que a gente depois continua Não lá é no bom? Telegram. Nossa, porque é bom demais. Não, dá vontade de Expande ler mais, dá muito. vontade de não parar de ler, né? Dá vontade É, de ficar, de ler, não é? expande demais, né? E eu acho que a troca, gente, para mim é muito rico ouvir cada uma de vocês. É, a troca, eu acho que... Porque se eu estivesse lendo sozinha aqui, é uma coisa, né? Sozinha É no meu o, cantinho, na minha é, casa, mas quando a gente está nesse estudo, onde tem várias opiniões, é fantástico, é muito rico, é muito rico. exato. Então vamos fechar, e aí eu acho que a gente pode deixar, não sei, depois ouvindo a gente, ficou para mim assim uma coisa que eu quero colocar. Já fiz isso, mas eu acho que eu vou fazer de novo, que é colocar as minhas crenças limitantes e as minhas crenças empoderadoras ancestrais. Eu vou fazer isso, então, sei lá, quem tiver vontade de levar, né, de repente, gostei disso que te falou. Quais são as crenças que empoderam a minha ancestralidade? Fiquei aqui pensando nessa pergunta, porque o que é limitante tá aqui, ó. Eu Tudo acho que que o eu consigo, eu empodera, sei tudo. não, eu acho assim, o que o empodera tem coisa que a gente até sabe, mas a gente não enfatiza, Não a gente não enfatiza. valoriza, É, né? A gente não é. valoriza. E aí, sabe o que eu lembrei, Rô? Sabe o curso da escrita que você fez? Eu lembro que na Sei. primeira meditação a gente faz para a criança ver o que foi bom na infância. Ah, Todo mundo sim. ficava assim, nossa, É, eu nunca fiz isso. é, Toda a é meditação da verdade. criança era só a criança O ferida, ruim, não as coisas boas da criança, não era, Rô, que o pessoal falava? E eu sim, lembrei é. disso que o Thiago falou, que ninguém espera, porque também a gente tem uma linha, né, também só do que tá ruim. Parece que o tempo inteiro tem que ficar curando, limpando, né? Legal, gostei Você vê disso. na igreja, né? A igreja lá só vai, não, centro, não sei o que, só tem pessoas, meu, só coisas ruins, tipo, caramba, cadê o... Peça coisas boas, né? Vem, É, vamos mudar essa é. cabeça. Boa, Mudar boa. essa vibração, muda essa É. vibração, Muda essa sobre emoção, energia. gente, tá louco. Bom, então minha vibração tá assim muito feliz com esse encontro nosso. E é bom ter, nossa, como é bom ter pessoas assim, que privilégio que nós temos, gente. Que privilégio de ter 4 consciências, até me emociona. 4 consciências, e óbvio, quem assiste, mas que privilégio que nós temos de poder mudar de opinião. Que privilégio que nós temos. Então, é uma gratidão imensa, assim. Então, vamos fechar? Vibrando também para nossa semana. Então, vamos fechar os nossos olhinhos. E aí eu vou ficar em silêncio, porque acho que todos nós sabemos tudo que a gente precisa. Mas o convite é a gente, então, entrar em contato com essas vibrações e o que a gente quer vibrar. Olhar para as nossas próximas 7 dias.
Então, eu vou ler aqui, abrindo as portas interiores, 5 de junho. Você sabe o que significa amar? Sentir o seu coração transbordar de amor e gratidão, atingindo a todos que o rodeiam? É uma deliciosa sensação de bem-estar e unidade com a vida. Todo temor e ódio, toda inveja e mesquinharia desaparecem quando existe o amor, porque então não sobra lugar para as forças destrutivas e negativas. Quando seu coração estiver frio e você não sentir amor, não desanime, procure algo para amar. Pode ser algo bem pequeno, mas essa pequena faísca pode inflamar seu coração de amor. Uma pequena chave pode destrancar uma pessoa, uma pesada porta. O amor é a chave para todas as portas trancadas. Aprenda a usá-la até que todas as portas tenham sido abertas. Comece bem aí onde você está. Abra seus olhos, abra seu coração e perceba uma necessidade e solucione-a. Então, nesse estado de amor, de graça, que a gente possa emanar esse amor para todas as nossas células, para todas as nossas crenças, para todos os nossos ancestrais e para todos os seres nessa terra. E pedimos a consciência divina que nos traga compreensão para nossa semana e que a gente possa continuar sendo as células que levam o amor para frente. Que assim seja. Gratidão. Obrigada, meninas. Lindo Foi domingo. lindo. Gratidão, gratidão por tudo, viu? Lindo domingo para vocês e uma semana abençoada, cheia de boas energias. Obrigada, gente. Gratidão, gente. Amor transbordando por aqui. Isso. Gratidão, gente. Bom domingo. Obrigada, obrigada. Tchau, beijos. Tchau.